Senhoras e senhores, peço que se puderem, se quiserem e se gostam do canal Elegante, dê uma passada lá no meu apoia-se, apoia-se/elegante. Contribuindo com qualquer valor, você já ajuda muito na produção de conteúdo, na constância de vídeos, mas principalmente na motivação. Agradeço desde já, links na descrição. A Serbian Film é um filme extremamente criticado, evitado e muito polêmico, além de controverso, mas não à toa. É um longa que abusa muito do explícito, do visceral, da violência gráfica, mas não só isso. Talvez o pior de tudo é que o terror psicológico, a perturbação mental também existe. Então você não fica só incomodado ou inconformado com o que é transmitido de forma escancarada em tela, mas as sugestões, os indícios também são muito fortes e são o suficiente para deixar você ou qualquer um extremamente incomodado. Mas quando se ouve as críticas de pessoas que não gostaram do filme, obviamente pela sua violência explícita e extrema, tem-se a impressão de que o filme é completamente vazio, que ele não tem substância, que existe só um pequeno pretexto para poder escancarar a violência de uma forma gratuita e até romantizada, quando na verdade não é isso que acontece. É claro que o roteiro de A Serbian Film também não é nenhuma obra-prima, na verdade ele é bem simples, mas pelo menos existem motivações e justificativas. Não são só imagens apelativas, violentas, brutais e cruéis à toa. É lógico que existe a intenção de chocar, mas também não é como se fosse só o choque pelo choque. Antes de qualquer crítica social ou política, o longa tem como base, na verdade como inspiração, a ideia dos snuff movies, que são basicamente filmes que mostram mortes ou assassinatos reais de pessoas, sem efeitos especiais ou sem edição ou com pouquíssima edição, cujo propósito é satisfazer uma massa sedenta por crueldade e sadismo. Mas aparentemente não existe uma indústria, um mercado envolvendo esse tipo de produto. Claro que principalmente na internet existe todo tipo de lenda envolvendo os snuff movies, e como mencionado anteriormente, eles de fato existem, mas se isso é comercializado de uma forma padronizada e organizada, não se sabe, mas especula-se. E tendo isso como base, tendo a noção de que a Serbian Film é sobre isso, sobre uma possível indústria, um possível mercado, e por que não uma possível empresa que produz esse tipo de filme e presumivelmente fatura muito com eles a ponto de poder proporcionar um salário extremamente alto a um ex-ator pornô, que é o caso aqui, fica mais fácil entender o propósito dessas imagens perturbadoras, propositalmente explícitas e exageradamente violentas. Primeiro porque é para ser fiel à crueldade e à própria realidade dos snuff movies, é uma forma de se aproximar ao que eles são em essência. Por mais que a Serbian Film seja uma ficção, a ideia é transmitir todo o horror que representam esses vídeos. E você pode entender isso como fundamental, as imagens graficamente pesadas, porque isso extrai o pior da humanidade, não só em tela e também não só das pessoas reais que promovem esse tipo de conteúdo, mas principalmente de quem consome. Desde o indivíduo que voluntariamente busca esses tipos de vídeos por um desejo ou um instinto sádico, até mesmo aquele cidadão inocente e ingênuo que acaba indo atrás desse produto. Em ambos os casos, existe essa vontade, mesmo que momentânea, mas mórbida, de apreciar o cruel, o brutal, o sombrio, o desumano. Esse assunto pode resultar em vários tipos de debates. Talvez o principal deles seja o fato do indivíduo ser refreado pela sociedade e não ter como exprimir suas vontades e desejos e instintos mais primitivos. E essa curiosidade acaba sendo justamente o fruto da opressão. Como o ser humano não consegue extravasar isso de forma prática, ver esse tipo de vídeo pode acabar sendo uma forma de alívio, mesmo que não intencional e mesmo que não seja sentida, porque a cobiça por algo feroz ou bárbaro é momentaneamente suprida. E é perceptível que o diretor não faz essa crítica só para quem gosta especificamente de snuff movies, por exemplo. Quem assiste a Serbian Film provavelmente sabe do que se trata e provavelmente sabe o que vai encontrar, então não deixa de ser uma mensagem que afeta os próprios espectadores desse filme em específico. Afinal, muita gente vai atrás de A Serbian Film justamente pela sua popularidade. E se você gosta de um filme violento, com corpos sendo dilacerados, mutilados, estripados, abusados, mesmo que seja ficção, mesmo que você saiba que aquilo não é de verdade e por algum motivo isso te deixe mais aliviado e sem culpa, sem peso na consciência para consumir aquilo, será que você é melhor do que as pessoas que gostam das brutalidades reais?
Em A Serbian Film, a gente acompanha a história de Milos, um ex-ator pornô que, no presente do filme, vive uma vida familiar, com sua esposa e filho. Porém, antes mesmo de a gente ter essa noção, da gente ver esse contexto atual do longa, inicialmente observamos uma cena específica de algum de seus filmes, provavelmente algum filme de sucesso. E isso não é à toa, é para mostrar que, primeiro, ele era muito bom no que fazia, segundo, ele fazia sucesso de fato, e terceiro, ele sente falta dessa vida. Não por acaso, essa é uma cena sendo assistida dentro da sua casa pelo seu filho e que faz parte de uma coleção que ele guarda em um de seus armários. Cabe mencionar o fato do seu filho, uma criança, estar assistindo a um filme adulto mesmo com nenhuma noção do que era realmente aquilo, sem entender o que é o sexo de fato, não ser tratado com estranheza para evidenciar como esta é uma família liberal, que lida com o sexo de uma forma muito natural, que não vê problema nesses assuntos. É óbvio que trata-se de um tema bem precoce para a idade do menino, por isso que a mãe não deixa ele continuar assistindo, até porque, de uma forma ou de outra, é uma situação constrangedora, por ser o pai da família em cena, mas não deixa de ser uma situação feita para a gente entender que tratam-se de pessoas, o pai e a mãe, de mente aberta. Mas não só isso. Quando o pai, o Milos, vê o que seu filho está assistindo, sua primeira reação não é reprimir o seu filho e nem brigar com ele por ter mexido nas suas coisas. Não necessariamente pelo que acabou de ser dito, daquela ser uma família bem liberal, mas porque ele sente orgulho do que está vendo, orgulho do que ele fez na sua vida, orgulho de ter sido um dos melhores na sua antiga profissão. Inclusive, esse é um fato que é tratado com bastante seriedade dentro da narrativa, porque o Milos é tratado como se fosse especial, diferente. E pelo que é dito e mencionado durante a trama, ele era realmente fora do comum, fora do padrão. E toda essa noção de saber que era muito bom no que fazia, de que ganhava muito dinheiro e que provavelmente vivia uma vida luxuosa, é o que deixa o Milos, o protagonista, um pouco insatisfeito com sua vida atual. Não é como se ele não gostasse do que tem, da esposa, do filho, dessa vida mais mundana, mas é aquele sentimento de saber que era bom em algo, talvez o melhor do seu ramo, do seu segmento, mas que teve que abandonar aquilo para poder seguir outros rumos. Novamente, sua afeição, suas expressões não devem ser confundidas com ingratidão ou com arrependimento. O que o personagem passa é mais uma frustração pela vida monótona, talvez entediante, que ele experimenta, sendo que existe um parâmetro de uma vida provavelmente muito mais agitada, muito mais conturbada positivamente. Então, quando ele lembra do seu passado, presumivelmente só aparecem as memórias boas, todas as vantagens e as glórias de ter sido um grande ator pornô de sucesso. Mas é notável que ele valoriza a família que tem. Talvez só precisasse ser lembrado disso. Então, quando surge a oportunidade de poder voltar a essa antiga profissão, o personagem hesita um pouco, pensa a respeito, conversa com sua esposa sobre isso, mas desde o começo o personagem sabia que queria aceitar, que queria retomar os seus dias de glória. E isso é tão verdade que, mesmo receoso diante de um contrato imenso, ele acaba assinando sem ler o documento, cláusulas e termos, o que acaba sendo sua ruína e de sua família também. A partir daí, o que se segue são eventos e acontecimentos cada vez mais traumatizantes, um pior do que o outro, mas inicialmente disfarçados de algo exótico, de arte, como o personagem Vukmir bem expressa. Ele que é uma espécie de produtor desse filme diferente de tudo o que já foi feito na pornografia. Nas suas palavras, um gênero recém-nascido. Milos obviamente fica empolgado com a grande quantia em dinheiro que vai receber por fazer esse filme, mas não deixa de ficar preocupado por não saber exatamente no que está se metendo. As explicações do Vukmir são bem vagas, bem superficiais, como se estivesse o tempo todo fugindo do assunto para não entregar o que de fato o Milos precisa fazer, obviamente porque se soubesse não aceitaria, mas também porque ele achava que, tendo uma reação natural e espontânea do ator, seu filme seria muito melhor, seria algo quase transcendental. Ele não deixa de ser uma sátira também de diretores que veem na sua arte algo muito maior do que ela é, ou seja, que se superestimam, achando que fazendo coisas bizarras e mostrando imagens visualmente perturbadoras e aterrorizantes vão tornar o filme algo tão diferente e experimental que automaticamente será elevado a outro nível, quando isso não é verdade. Mas seguindo com a história, a cada cena que o Milos tem que gravar, ele percebe algo estranho, mas como não tem total noção do que está acontecendo, ele não sabe se foge dali, se desiste logo ou se continua para ver
até onde vai dar. Talvez porque acreditasse que essa loucura estivesse só na sua cabeça, que ele estivesse vendo coisas demais. Contudo, eventualmente ele chega ao seu limite, finalmente o personagem percebe que não aguenta mais, que existe algo que ele não pode ultrapassar e tenta romper o contrato, tenta se demitir. Porém, as pessoas envolvidas nessa produção não são exatamente de boa índole e não aceitam um não como resposta. Então, para forçá-lo a fazer o que eles querem, eles dopam o Milos, ou seja, drogam ele, e assim, frágil e sem controle do próprio corpo, o protagonista acaba agindo como um animal, um predador sexual que comete atrocidades e atos terríveis, tão cruéis que sua mente, auxiliada pelos sintomas das drogas, acaba apagando muitas das lembranças do personagem referentes ao que ele tinha feito. E depois de testemunharmos através de flashbacks imagens perturbadoras, que na verdade faltam até adjetivos para poder expressar o quão terríveis e psicologicamente aterrorizantes elas são, infelizmente chegamos ao desfecho do filme que mostra o Milos fazendo algo inconcebível e que o deixa tão traumatizado, é uma tragédia tão grande que chega até a ser difícil imaginar uma recuperação por parte dos integrantes da família. O final não deixa de ser triste, o que os membros da família acabam tendo que fazer para poderem escapar desse sentimento horrível, dessas lembranças agonizantes, não deixa de ser uma solução infeliz, mas depois de tudo que a gente viu, depois de tudo que o Milos passou, aquela parecia ser de fato a única saída. E para fechar com chave de ouro, se é que pode-se dizer assim, o filme ainda faz questão de utilizar um pouco da metalinguagem para incomodar mais ainda o espectador, que àquela altura já não aguenta mais tanta sujeira, tanta desumanidade e sentir nojo e repulsa. É difícil definir o sentimento que fica depois que o filme termina. Não é algo que você consegue explicar, ao mesmo tempo que é algo que você não gostaria de sentir. É uma emoção indesejável, um desconforto gigantesco, uma insatisfação enorme e uma revolta muito grande. E como a intenção era realmente incomodar o espectador, era chocar quem assiste, o filme foi bem sucedido, além de toda a crítica anteriormente mencionada sobre a existência dos snuff movies e das pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. Porém, ainda existe outra mensagem dentro desse longa. Não é exatamente um subtexto, porque não fica nem implícito, mas de acordo com o diretor, essa era a sua verdadeira intenção. Segundo ele, a ideia de A Serbian Film não era ser um filme de terror ou um filme que chocasse, mas sim ser uma representação, uma crítica política ao momento que a Sérvia estava passando enquanto o diretor crescia em seu país. E é importante mencionar isso não para menosprezar o longa devido à sua mensagem não ficar clara no filme, mas sim porque esse é um elemento que de fato agrega, que acrescenta a história, mas que o roteiro não apresenta de forma clara e muito menos subjetiva. Foi preciso o diretor explicar suas intenções para a gente ter toda essa nova perspectiva, para a gente conseguir ver todo o panorama. Ou seja, a crítica é extremamente válida, mas pelo filme seria impossível extrair esse tipo de observação. Talvez um ou outro conseguisse interpretar dessa maneira, mas o roteiro não dá nem pistas de que vá além de uma mensagem mais óbvia. E para quem não sabe, essa alegoria política que o diretor pretendia fazer com a Serbian Film foi motivada pela história recente da Sérvia, que nos anos 90, sob o comando de Slobodan Milošević, fez com que a Sérvia, um país que viveu sempre pacificamente ao lado de outras etnias, passasse a promover de uma hora para outra massacres aos seus vizinhos. Inclusive, existem histórias de que as atrocidades cometidas nesse período foram registradas em VHS pelos próprios sérvios e que esse material possa ser encontrado na Deep Web. Entre as crueldades filmadas, especula-se que existam cenas de estupro, torturas coletivas envolvendo crianças e até bebês, execuções sumárias, onde soldados chegavam nos vilarejos e degolavam os chefes de família na frente dos entes queridos e jogavam os corpos em rios congelados. Enfim, todo tipo de crueldade e desumanidade. Isto é, basicamente, tudo que a gente vê em A Serbian Film foi inspirado nessa história de conflitos e controvérsia da Sérvia. Lógico que sob um pretexto mais sexual, envolvendo um ex-ator pornô e a ideia dos snuff movies, mas o intuito era referenciar esse histórico negro obscuro da Sérvia através das imagens violentas e pesadas, para de fato mostrar o que aconteceu nesse período. E como se não fosse o bastante, autoridades mundiais na época fizeram vista grossa para o que estava acontecendo no país, além de um esforço considerável para abafar as consequências. Então a Serbian Film não deixa de ser um dedo na ferida, não só para os próprios sérvios, mas para o mundo inteiro. Um alerta do que realmente acontece em momentos históricos como esses, onde o ser humano não desperdiça a oportunidade de ser desumano.